Milionário flagra a faxineira enxugando as lágrimas do seu filho cadeirante e muda sua vida. Ricardo Almeida sentia o peso do mundo nos ombros enquanto caminhava pelo corredor de mármore da sua mansão em Alphaville. O empresário bem-sucedido havia construído um império no ramo de tecnologia. Mas nada disso importava diante do sofrimento do seu único filho. Foi naquela tarde de terça-feira, quando decidiu sair mais cedo de uma reunião importante, que tudo mudou. Ao se aproximar do quarto do pequeno Davi, de 4 anos, escutou uma voz suave cantando uma canção de ninar. Através da porta entreaberta, viu algo que fez seu coração apertar. Lourdes, a faxineira contratada há apenas 2 meses, estava ajoelhada ao lado da cadeira de rodas do menino. Com movimentos delicados, ela enxugava as lágrimas que escorriam pelo rostinho do garoto, enquanto cantava baixinho uma música que ele não reconhecia. "Calma, meu anjo, a titia está aqui", sussurrava ela passando os dedos pelos cabelos loiros de Davi. O que mais impressionou Ricardo foi ver seu filho completamente relaxado. Pela primeira vez em meses, o menino não chorava compulsivamente. Seus olhinhos azuis fixaram-se no rosto carinhoso da mulher, como se finalmente tivesse encontrado um porto seguro. O empresário permaneceu imóvel no corredor, observando aquela cena que mexia com seus sentimentos mais profundos. Desde o acidente que deixou Davi paraplégico, o menino vivia em constante agonia. Os médicos diziam que era normal, que crianças nessa situação frequentemente desenvolviam quadros de ansiedade e depressão. Lourdes continuava cantando, sua voz melodiosa enchendo o ambiente com uma paz que havia muito tempo não se sentia naquela casa. Ricardo notou que ela não usava luvas para tocar no filho, ao contrário das enfermeiras que tratavam Davi como se ele fosse quebrar ao menor contato. "Você quer que a titia conte uma história?", perguntou ela, e pela primeira vez em semanas Ricardo ouviu algo milagroso, a risadinha do seu filho. "Quero", respondeu Davi com a voz ainda embargada pelas lágrimas, mas já com um brilho diferente no olhar. O coração de Ricardo se apertou ao lembrar de como tudo começou. Davi era uma criança ativa e alegre, sempre correndo pelos jardins da propriedade, até que uma febre misteriosa o acometeu aos 2 anos de idade. Quando finalmente conseguiram controlá-la, os danos já estavam feitos. Uma inflamação rara havia afetado sua medula espinhal, deixando-o sem movimentos das pernas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora, continuando. A esposa de Ricardo, Patrícia, não conseguiu lidar com a situação. 2 semanas após receberem o diagnóstico definitivo, ela fez as malas e partiu para Paris, alegando que precisava de um tempo para processar tudo. Isso foi há 2 anos, e desde então não deu mais notícias. Ficaram sozinhos naquela mansão enorme, pai e filho, tentando reconstruir suas vidas entre médicos, fisioterapeutas e uma sequência de babás que nunca duravam mais de 1 mês. Davi era difícil, chorava constantemente e rejeitava qualquer tentativa de aproximação. Ricardo, por sua vez, se afundava no trabalho para não enfrentar a realidade dolorosa. Então havia uma vez um passarinho que não conseguia voar, começou Lourdes, acomodando-se melhor no chão ao lado da cadeira de rodas. "Mas passarinho tem que voar", protestou Davi, genuinamente interessado na história. "Ah, meu bem, esse era especial. Ele tinha as asinhas diferentes, mas descobriu que podia fazer coisas que outros passarinhos não conseguiam." Ricardo sentiu um nó na garganta ao perceber a metáfora sutil que a faxineira utilizava. Ela estava, de forma gentil e inteligente, ajudando seu filho a entender que ser diferente não significava ser menos importante. Lourdes da Silva tinha 28 anos e viera do interior de São Paulo em busca de uma vida melhor. O que Ricardo não sabia era que aquela mulher carregava suas próprias dores e segredos. Havia perdido o emprego anterior como auxiliar de enfermagem em uma clínica particular após denunciar maus-tratos contra pacientes idosos. Desde então, sobrevivia fazendo faxinas em casas de família. Quando soube da vaga na residência dos Almeida, através de uma agência de empregos,
mentiu sobre sua experiência na área da saúde. Precisava desesperadamente do trabalho para sustentar a mãe doente que morava em Ribeirão Preto. O salário oferecido era muito superior ao que conseguiria em outros lugares. No primeiro dia de trabalho, Lourdes ficou chocada ao conhecer Davi, não tanto pela cadeira de rodas, mas pela tristeza profunda que emanava daquela criancinha. Reconheceu imediatamente os sinais de depressão infantil, algo que havia estudado durante seu curso técnico. Durante as primeiras semanas, ela cumpria rigorosamente suas funções: limpeza da casa, organização dos cômodos, preparo de refeições simples, mas não conseguia ignorar os choros constantes do menino. Várias vezes flagrou as babás perdendo a paciência, deixando-o sozinho no quarto até que se cansasse de chorar. Foi numa tarde particularmente difícil que Lourdes tomou uma decisão que mudaria tudo. A babá da vez havia pedido demissão no meio do expediente, alegando que não aguentava mais. Davi chorava há mais de uma hora, e Ricardo estava numa viagem de negócios em Brasília. "Posso ficar com ele até o senhor voltar", ofereceu-se ao mordomo da casa, seu Antônio, um homem de 60 anos que trabalhava para a família há décadas. "Não sei se é apropriado, Lourdes. O patrão é muito rigoroso com essas questões", respondeu o funcionário, claramente preocupado. "É só até ele parar de chorar. Não posso trabalhar direito ouvindo essa criança sofrer assim." Seu Antônio, que também sofria vendo o estado do menino, acabou concordando. Foi assim que Lourdes entrou pela primeira vez no quarto de Davi como cuidadora e não apenas como faxineira. O que ela descobriu naquelas horas mudou sua perspectiva completamente. Davi não era uma criança mimada ou difícil, era um menino traumatizado que, além de lidar com sua nova condição física, carregava o abandono emocional dos pais. A mãe havia partido fisicamente e o pai, embora presente, se distanciara emocionalmente. "Por que você está triste, pequeno príncipe?", perguntou ela, sentando-se no chão para ficar na altura dos olhos dele. "Mamãe foi embora porque eu não presto", respondeu Davi entre soluços, e o coração de Lourdes se partiu. "Quem disse essa bobagem para você?" "Eu escutei ela falando no telefone. Disse que não conseguia lidar com uma criança quebrada." Lourdes sentiu uma raiva profunda de pessoas que podiam ser tão cruéis com uma criança. Ao mesmo tempo, entendeu que Davi havia internalizado a ideia de que era culpado pelo abandono da mãe. "Escuta aqui, meu amor", disse ela, segurando as mãozinhas dele entre as suas. "Você não está quebrado. Você é perfeito do jeito que é. Às vezes as pessoas grandes ficam com medo de coisas que não entendem, mas isso não é culpa sua, nunca." Foi nesse momento que começou a cantar a mesma canção que sua própria mãe cantava quando ela era pequena. Para sua surpresa, Davi se acalmou quase instantaneamente. Desde então, sempre que possível, Lourdes passava um tempo extra com o menino. Inventava histórias, cantava canções e aos poucos foi conquistando sua confiança. O mais importante, tratava-o como uma criança normal, não como um paciente ou um coitadinho. Ricardo retornou da viagem e notou imediatamente a diferença no comportamento do filho. Davi ainda tinha momentos difíceis, mas as crises eram menos frequentes e menos intensas. Quando perguntou a seu Antônio sobre a nova babá, descobriu a verdade. "Na verdade, senhor, foi a Lourdes que cuidou do menino enquanto o senhor estava fora, e devo dizer que foi a primeira vez em meses que vi o pequeno Davi sorrir." Foi então que Ricardo começou a observar mais atentamente a interação entre a faxineira e seu filho. O que viu nas semanas seguintes o deixou cada vez mais intrigado e impressionado. Lourdes não apenas cuidava de Davi com carinho, ela o estimulava de maneiras que os profissionais contratados não faziam. Transformava os exercícios de fisioterapia em brincadeiras, inventava jogos que trabalhavam sua coordenação motora e, mais importante ainda, conversava com ele sobre seus sentimentos. "Papai, a Lourdes disse que eu posso ser astronauta mesmo na cadeira de rodas", contou Davi numa noite durante o jantar. "É mesmo?", respondeu Ricardo, surpreso pela empolgação do filho. "Ela disse que tem um cientista famoso que também usa cadeira de rodas e descobriu coisas importantes sobre as estrelas."
Ricardo reconheceu a referência a Stephen Hawking e ficou impressionado com a inteligência da abordagem de Lourdes. Ela estava plantando sementes de esperança e possibilidade na mente do menino. Decidiu investigar mais sobre os métodos que ela utilizava. Numa tarde, fingiu estar trabalhando no escritório da casa, mas, na verdade, observava através das câmeras de segurança. O que viu o deixou sem palavras. Lourdes havia transformado uma sessão de fisioterapia numa aventura espacial. Davi era um astronauta explorando planetas desconhecidos, e cada exercício era uma missão importante para salvar a galáxia. O menino participava ativamente, rindo e se esforçando como nunca antes. Comandante Davi, precisamos fortalecer os músculos das suas pernas para aguentar a gravidade de Marte, dizia ela, ajudando-o nos movimentos prescritos pelo fisioterapeuta. Missão aceita, Capitã Lourdes, respondia o garoto com entusiasmo. Pela primeira vez desde o acidente, Ricardo viu verdadeira alegria no rosto do seu filho. Aquela mulher simples estava conseguindo o que médicos caros e especialistas renomados não haviam alcançado: devolver a Davi a vontade de lutar. Naquela noite, Ricardo tomou uma decisão importante. Chamou Lourdes para uma conversa no seu escritório. "Sente-se, por favor", disse ele, apontando para a poltrona de couro à frente de sua mesa. Lourdes obedeceu, visivelmente nervosa. Tinha certeza de que seria demitida por ter se envolvido com os cuidados de Davi sem autorização. "Senhor, eu posso explicar..." "Não precisa explicar nada", interrompeu Ricardo. "Quero fazer uma proposta." O empresário explicou que havia notado a diferença no comportamento do filho e queria oficializar o papel dela como cuidadora de Davi. Ofereceu um aumento substancial no salário e benefícios adicionais. "Mas tem uma condição", acrescentou. "Quero entender como você consegue se conectar com meu filho de uma forma que ninguém mais conseguiu." Lourdes hesitou por um momento. Contar a verdade sobre sua formação significava revelar também por que havia perdido o emprego anterior. Eu tenho experiência com crianças especiais", admitiu finalmente. Que tipo de experiência? A história que ela contou deixou Ricardo ainda mais impressionado. Lourdes era formada como técnica em enfermagem com especialização em cuidados pediátricos. Havia trabalhado por 3 anos numa clínica que atendia crianças com deficiências diversas. "Por que não mencionou isso quando foi contratada?", perguntou ele. "Porque fui demitida de forma injusta e não conseguia mais emprego na área", respondeu ela, baixando os olhos. "O que aconteceu?" Lourdes contou sobre uma situação em que flagrou um médico da clínica sedando excessivamente crianças difíceis para facilitar seu trabalho. Quando denunciou o caso à direção, foi ela quem acabou sendo demitida, sob a alegação de estar causando problemas para a reputação da instituição. "Desde então, nenhuma clínica ou hospital me contrata. Sempre pedem referências do último emprego e você preferiu trabalhar como faxineira a desistir de ajudar crianças", completou Ricardo, começando a entender o tipo de pessoa que tinha diante de si. "Senhor, se o senhor não se sentir confortável em me manter aqui depois do que contei, eu entendo. Mas quero que saiba que tudo o que fiz foi por amor ao Davi. Ele me lembra muito... Lembra quem? Meu irmão mais novo. Ele nasceu com paralisia cerebral e passou a infância numa cadeira de rodas. Eu cuidei dele até os 15 anos, quando ele faleceu. Sei como é importante para essas crianças se sentirem amadas e valorizadas pelo que são, não pelo que não podem fazer." Ricardo sentiu um nó na garganta ao ouvir aquela revelação. Finalmente entendia de onde vinha a sabedoria e a paciência de Lourdes com Davi. "Não só vou mantê-la aqui, como quero que assuma oficialmente os cuidados do meu filho", disse ele. "Mas primeiro, preciso que me ensine como ser um pai melhor para ele." Foi assim que começou uma parceria inusitada. Lourdes não apenas cuidava de Davi durante o dia, também orientava Ricardo sobre como interagir com o filho nas horas em que estavam juntos. "O senhor precisa parar de tratá-lo como se fosse de vidro", explicou ela numa tarde. "Davi sente que o senhor tem pena dele, e isso machuca mais que qualquer coisa. Mas como posso não ter pena?
Ele perdeu tanto... Ele não perdeu nada, Sr. Ricardo. Ele ganhou uma perspectiva diferente da vida. O senhor só precisa ajudá-lo a descobrir suas novas possibilidades. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. As semanas seguintes foram de transformação para toda a família. Ricardo começou a participar mais ativamente da rotina do filho, aprendendo com Lourdes como tornar cada momento uma oportunidade de crescimento e alegria. Numa tarde, enquanto Lourdes ajudava Davi com exercícios no jardim, Ricardo recebeu uma visita inesperada. Dona Carmen, sua sogra, chegou de São Paulo sem avisar, trazendo consigo toda a soberba e preconceito que sempre a caracterizaram. Ricardo, que absurdo é esse que estou ouvindo, disse ela entrando na casa como um furacão. Soube que você deixou uma empregada cuidar do meu neto. Dona Carmen, a senhora não avisou que viria e precisava avisar para visitar meu próprio neto? Onde está Davi? Quero vê-lo imediatamente. Ricardo suspirou, sabendo que problemas estavam por vir. Sua sogra nunca havia aceitado o acidente de Davi e sempre culpou a ele pela negligência que, segundo ela, causou a tragédia. Ele está no jardim fazendo fisioterapia com a Lourdes. Com a empregada. Ricardo, você enlouqueceu completamente. Uma criança na condição de Davi precisa de profissionais qualificados, não de uma faxineira qualquer. Antes que Ricardo pudesse responder, ouviram risadas vindas do jardim. Dona Carmen seguiu o som e parou abruptamente ao ver a cena que se desenrolava diante dela. Davi estava numa esteira especial, fazendo exercícios para as pernas, mas ria tanto que mal conseguia se concentrar. Lourdes estava ao lado dele, imitando os movimentos de forma exagerada e cômica. Comandante, se não pararmos de rir, nossa nave vai sair da rota, dizia ela, fingindo estar preocupada. Desculpa, capitã, é que a senhora está muito engraçada, respondia Davi tentando se controlar. Que falta de seriedade é essa? Explodiu Dona Carmen, fazendo os dois pararem imediatamente. O sorriso desapareceu do rosto de Davi, e Lourdes se levantou rapidamente, percebendo que estava diante de alguém importante. Vovó Carmen, disse o menino visivelmente assustado. Sim, meu netinho. Vim te ver e encontro você brincando, quando deveria estar se tratando seriamente. Ricardo se aproximou, vendo a tensão tomar conta do ambiente. Mãe, a Lourdes é uma profissional qualificada. Ela tem formação na área, e Davi tem mostrado progressos incríveis desde que começou a cuidar dele. Profissional? Ela não passa de uma empregada. E olha o que está ensinando para meu neto. Que deficiência é motivo de brincadeira. Lourdes sentiu o sangue subir à cabeça, mas respirou fundo antes de responder. Com todo respeito, senhora, não estou ensinando que deficiência é brincadeira. Estou ensinando que alegria e tratamento podem andar juntos. Como ousa me responder dessa forma? Ricardo, dispense essa mulher imediatamente. Vovó, não! Gritou Davi, surpreendendo a todos. A Lourdes não pode ir embora. Ela me ajuda a não ficar triste. Davi, criança não se mete em conversa de adulto, repreendeu a avó. Mas eu não quero que ela vá embora, insistiu o menino com lágrimas nos olhos. Ela disse que eu posso ser astronauta. Astronauta? Que bobagem é essa? Meu netinho, você precisa aceitar sua realidade e parar de viver de fantasias. As palavras de Dona Carmen foram como um tapa no rosto de Davi. Toda a confiança que havia construído nas últimas semanas desmoronou num segundo. Eu não posso ser astronauta mesmo? Perguntou ele, olhando para Lourdes com os olhos cheios de decepção. Claro que pode, meu príncipe, respondeu ela, ajoelhando-se ao lado da cadeira de rodas. Existem astronautas que usam cadeira de rodas, cientistas brilhantes, pilotos de corrida, artistas famosos. Pare de encher a cabeça dessa criança com mentiras, interrompeu Dona Carmen. Davi, você precisa entender que sua vida será diferente das outras crianças. Não pode ficar sonhando com coisas impossíveis. Ricardo viu o filho se recolher emocionalmente, voltando ao estado depressivo que havia superado com a ajuda de Lourdes. Mãe,
A senhora está magoando Davi, disse ele com firmeza. Estou sendo realista. Essa mulher está criando expectativas falsas. O que vai acontecer quando ele descobrir que não pode realizar esses sonhos absurdos? E o que vai acontecer se ele nunca tentar porque pessoas como a senhora mataram seus sonhos antes mesmo dele crescer? Rebateu Lourdes, não conseguindo mais se conter. O silêncio que se seguiu foi tenso. Dona Carmen ficou vermelha de raiva, enquanto Ricardo se debatia entre apoiar Lourdes ou manter a paz familiar. Ricardo, ou ela, ou eu, disse a sogra finalmente. Não vou permitir que uma empregada desrespeite nossa família dessa forma. Lourdes, por favor, leve Davi para dentro, pediu Ricardo, percebendo que a situação estava saindo de controle. Não quero ir, protestou Davi. Quero ficar com a Lourdes. Agora, Davi, insistiu o pai usando um tom firme que fez o menino se assustar. Lourdes empurrou a cadeira de rodas em direção à casa, sussurrando palavras de conforto no ouvido de Davi. Pelo caminho, ela sentia o coração apertado, sabendo que sua permanência ali estava por um fio. Ela não gosta de mim, né? Se perguntou Davi, quando chegaram ao quarto. Sua avó te ama, pequeno príncipe. Às vezes as pessoas demonstram amor de formas diferentes. Mas ela disse que eu não posso ser astronauta. E você acredita nela ou em mim? Davi pensou por um momento antes de responder. Em você. Você nunca me mentiu. Então continue sonhando, meu amor, porque os sonhos são a primeira parte de qualquer conquista. Enquanto isso, no jardim, a discussão entre Ricardo e Dona Carmen escalava. Você está permitindo que uma empregada destrua o futuro do seu filho, acusava ela. Pelo contrário, mãe, Lourdes está devolvendo a ele a esperança de ter um futuro. Esperança? Ela está vendendo ilusões. Davi precisa aprender a aceitar suas limitações. E por que não pode aprender primeiro sobre suas possibilidades? Porque quando ele descobrir que não pode realizar essas fantasias, vai sofrer ainda mais. Você não consegue ver que está sendo cruel com seu próprio filho? Ricardo parou por um momento, considerando as palavras da sogra. Era verdade que havia uma possibilidade de Davi se frustrar no futuro, mas também era verdade que, sem esperança, ele nem tentaria. Mãe, desde que Lourdes começou a cuidar dele, Davi voltou a sorrir, a participar da fisioterapia, a ter interesse pela vida. Isso não vale nada para a senhora? Vale, mas a que custo? Quando ele descobrir que o mundo não é esse conto de fadas que ela pinta, como vai reagir? E se descobrir que o mundo tem mais possibilidades do que imaginávamos? Dona Carmen suspirou, percebendo que não conseguiria convencer o genro facilmente. Está bem, Ricardo, mas quero que você contrate também uma enfermeira formada e registrada. Não confio numa pessoa que pode sumir a qualquer momento. Lourdes não vai sumir. Como pode ter tanta certeza? Ela é apenas uma empregada. Se aparecer uma oportunidade melhor, vai embora sem olhar para trás. As palavras da sogra plantaram uma semente de dúvida na mente de Ricardo. Era verdade que Lourdes tinha uma vida própria, sonhos e objetivos que talvez não incluíssem cuidar do seu filho para sempre. Naquela noite, após Dona Carmen se instalar no quarto de hóspedes, Ricardo teve uma conversa séria consigo mesmo. Percebeu que havia se tornado dependente de Lourdes não apenas para cuidar de Davi, mas para sua própria tranquilidade mental. E se ela realmente decidisse partir um dia? Como Davi reagiria? Como ele próprio reagiria? Decidiu que era hora de conhecer melhor a vida pessoal de Lourdes, seus planos e aspirações. Não por desconfiança, mas para entender que tipo de compromisso estava assumindo com ela. Na manhã seguinte, chamou-a para outra conversa no escritório. Lourdes, preciso perguntar uma coisa, e quero uma resposta honesta. Claro, senhor. Você pretende cuidar do Davi para sempre, ou isso é apenas um emprego temporário até encontrar algo melhor? A pergunta pegou Lourdes de surpresa. Ela havia se tornado tão envolvida com a rotina de cuidar de Davi que não pensava mais em termos de temporário ou permanente. Por que o senhor está perguntando isso? Porque meu filho se apegou muito a você. Se um dia decidir partir, ele vai sofrer. E eu preciso estar preparado para essa possibilidade.
Lourdes compreendeu a preocupação de Ricardo e decidiu ser completamente honesta. Senhor, quando comecei a trabalhar aqui, era apenas um emprego, mas Davi se tornou muito especial para mim. Me lembra tanto do meu irmão que às vezes sinto que cuidar dele é uma forma de honrar a memória do Pedrinho. Pedrinho era seu irmão? Sim. Ele lutou contra a paralisia cerebral por 15 anos, sempre com um sorriso no rosto. Quando perdemos ele, jurei que dedicaria minha vida a ajudar crianças como ele. E seus planos pessoais? Você não quer ter uma família própria, filhos? A pergunta tocou numa ferida dolorosa. Lourdes havia terminado um namoro de 3 anos, justamente porque o namorado não aceitava seu envolvimento com crianças especiais. Dizia que ela se doava demais para os outros. Já tive alguém, mas não deu certo. Ele não entendia minha dedicação ao trabalho. E agora? Tem alguém? Não, senhor. E sinceramente não está nos meus planos próximos. Estou focada em reconstruir minha carreira e ajudar minha mãe, que está doente. Sua mãe está doente? Lourdes contou sobre a artrite reumatoide que estava limitando cada vez mais os movimentos de sua mãe. O tratamento era caro e grande parte do seu salário era enviado para Ribeirão Preto. Por que não trouxe sua mãe para São Paulo? Ela teria acesso a melhores médicos aqui. Ela não quer sair da cidade onde nasceu, senhor. E eu não tenho condições de manter 2 casas. Ricardo ficou pensativo por um momento. E se eu oferecesse uma casa para vocês 2 aqui em Alphaville? Sua mãe poderia ser tratada pelos melhores médicos da região. Senhor, eu não posso aceitar... Por que não? Porque não quero que o senhor pense que estou me aproveitando da situação. Lourdes, você trouxe meu filho de volta à vida. Se alguém está se aproveitando aqui, sou eu. A conversa foi interrompida por gritos vindos do quarto de Davi. Os 2 correram para ver o que estava acontecendo e encontraram Dona Carmen tentando fazer o menino comer enquanto ele chorava desesperadamente. O que está acontecendo? Perguntou Ricardo. Seu filho está fazendo birra porque não quer comer a comida que preparei para ele, respondeu a sogra, visivelmente irritada. Eu quero que a Lourdes me dê comida, soluçava Davi. Davi, sua avó só quer te ajudar, disse Ricardo, tentando mediar a situação. Mas ela disse que eu não posso brincar de astronauta porque sou defeituoso. Eu não disse que você é defeituoso, protestou Dona Carmen. Disse que precisa aceitar sua condição. É a mesma coisa, gritou Davi, empurrando o prato de comida. Lourdes se aproximou devagar da cadeira de rodas. Posso tentar? Perguntou a Ricardo. Ele acenou afirmativamente, e ela se ajoelhou ao lado de Davi. Comandante, nossa missão espacial está em perigo, disse ela, pegando a colher. Sem combustível, nossa nave não vai conseguir chegar em Marte. Eu não estou com fome, respondeu Davi, ainda chorando. Mas os astronautas precisam se alimentar para terem força para as missões. Olha só, hoje temos purê de batata espacial e frango da galáxia de Andrômeda. De verdade? Perguntou o menino, já com menos resistência. Preparado especialmente para astronautas em treinamento. Dona Carmen observava a cena com uma mistura de espanto e irritação. Não conseguia entender como uma simples mudança de abordagem podia ter resultados tão diferentes. Isso é ridículo, murmurou ela. Uma criança de 4 anos não deveria precisar de teatrinho para comer. Mãe, se funciona, qual o problema? Rebateu Ricardo. O problema é que você está criando uma criança que só vai funcionar se o mundo se adequar às fantasias dela. E isso não é realidade. Ou talvez estejamos criando uma criança que acredita que vale a pena lutar pelos seus sonhos, respondeu Lourdes sem se virar. A tensão voltou a tomar conta do ambiente. Davi, percebendo a mudança, parou de comer novamente. Posso conversar com a senhora em particular? Pediu Lourdes a Dona Carmen. Não tenho nada para conversar com você. Por favor, é sobre Davi. Ricardo interveio. Mãe, escute o que ela tem a dizer. Por Davi. Dona Carmen hesitou, mas acabou concordando. As 2 saíram para o corredor, deixando pai e filho sozinhos.
Lourdes, o que você quer me dizer? Perguntou a senhora com rispidez. Quero contar uma história sobre um menino chamado Pedrinho. Não tenho tempo para histórias, então vou ser direta. Pedrinho era meu irmão mais novo e tinha paralisia cerebral. Quando ele nasceu, os médicos disseram à minha mãe que ele não passaria dos 5 anos de idade. Dona Carmen cruzou os braços, mas continuou escutando. Minha mãe poderia ter seguido o conselho médico e se preparado para perder o filho. Em vez disso, decidiu que cada dia seria uma vitória. Pedrinho viveu até os 15 anos, e foram os anos mais felizes da nossa família. E qual é o ponto da história? O ponto é que ele viveu 15 anos acreditando que era especial, que podia fazer coisas incríveis, que era amado pelo que era. Morreu feliz e cheio de sonhos realizados. Sonhos realizados? Mas você disse que ele tinha paralisia cerebral. Sim, mas isso não o impediu de viajar para a Lua conosco nas brincadeiras, de escalar montanhas na imaginação, de se formar médico numa faculdade de faz de conta. Ele nunca soube que era limitado, porque ninguém nunca disse isso para ele. Dona Carmen começou a entender onde Lourdes queria chegar. Senhora, eu entendo sua preocupação com Davi. A senhora quer protegê-lo de frustrações futuras. Mas e se estiver protegendo-o também das alegrias do presente? E se ele crescer e descobrir que não pode ser astronauta de verdade? Então descobrirá que pode ser outras 1000 coisas. Mas se crescer acreditando que não pode ser nada, nunca nem tentará. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O argumento de Lourdes fez Dona Carmen refletir sobre sua própria abordagem com o neto. Talvez sua tentativa de protegê-lo estivesse, na verdade, limitando-o. Mas como posso ter certeza de que está fazendo a coisa certa? Perguntou ela, com menos dureza na voz. Olhando para o Davi, o que a senhora vê quando ele está comigo? Vejo uma criança feliz, admitiu a avó relutantemente. E quando ele está em situações onde é tratado como coitadinho ou incapaz? Vejo tristeza, raiva, frustração. Então a senhora já tem sua resposta. As duas voltaram para o quarto, onde encontraram Ricardo brincando com Davi de montar quebra-cabeças no chão. Papai, olha, consegui encaixar essa peça difícil, comemorava o menino. Parabéns, campeão, respondeu o pai, genuinamente orgulhoso. Dona Carmen observou a cena com outros olhos. Pela primeira vez desde o acidente, via verdadeira felicidade na interação entre pai e filho. Nos dias seguintes, a avó começou a mudar gradualmente sua abordagem com Davi. Em vez de focar nas limitações, passou a perguntar sobre seus sonhos e brincadeiras. O resultado foi surpreendente. O menino começou a se aproximar dela também. Vovó, quer brincar de viagem espacial comigo? Perguntou Davi numa manhã. Eu não sei como se brinca disso, netinho. A Lourdes ensina. Você pode ser a cientista da Terra que nos ajuda pelas mensagens de rádio. Dona Carmen olhou para Lourdes, que sorria encorajadoramente. Está bem, mas você vai ter que me explicar como funciona. E assim, aos poucos, a família começou a se unir novamente. Dona Carmen permaneceu mais algumas semanas em Alphaville, tempo suficiente para entender a importância de Lourdes na vida de Davi. Numa noite, ela procurou Ricardo para uma conversa. Filho, preciso te pedir desculpas. Estava sendo injusta com a Lourdes. Mãe, a senhora só queria proteger Davi. Sim, mas da forma errada. Aquela moça entende de crianças especiais melhor que qualquer médico que conheci. Ela tem um dom especial mesmo. E mais que isso, ela ama Davi de verdade. Vi nos olhos dela, não é apenas um trabalho para ela. Percebi isso também. Ricardo, você precisa fazer tudo para mantê-la aqui. Davi precisa dela. Já estou pensando nisso, mãe. Inclusive, ofereci para trazer a mãe dela para São Paulo. Então faça isso logo. Uma pessoa com o coração dela não aparece todo dia. Quando Dona Carmen finalmente partiu de volta para sua cidade, deixou uma família mais unida e harmoniosa. Mas novos desafios estavam por vir. 2 semanas depois, Lourdes recebeu uma ligação que mudaria tudo.
Era de uma antiga colega de trabalho, oferecendo uma oportunidade que parecia impossível de recusar. Lourdes, você precisa vir urgente para Campinas. Conseguimos uma vaga para você como coordenadora do setor pediátrico no Hospital das Clínicas. Como assim, Márcia? Pensei que meu nome estava na lista negra. Estava, mas o novo diretor é aquele Dr. Henrique que trabalhava com a gente na clínica. Lembra dele? Lourdes lembrava perfeitamente. Dr. Henrique Santos era um dos poucos médicos que havia apoiado sua denúncia contra os maus tratos. Na época, ele também foi transferido para outro hospital. Ele soube que você estava trabalhando como faxineira e ficou indignado. Disse que o sistema de saúde perdeu uma das melhores profissionais que conheceu. Márcia, isso parece bom demais para ser verdade. É verdade, sim. Ele quer conversar com você pessoalmente. O salário é 3 vezes o que você ganha aí. Tem plano de saúde completo para você e sua família. E ainda ofereceram ajuda de custo para sua mãe. Lourdes sentiu o coração acelerar. Era tudo o que sempre sonhara. Reconhecimento profissional, salário digno, oportunidade de crescer na carreira. Mas havia um problema: deixar Davi. Quando seria para começar? No início do mês que vem. O que me diz? Preciso pensar, Márcia. Posso te dar uma resposta amanhã? Claro, mas não demora muito. Oportunidades assim não aparecem sempre. Após desligar, Lourdes ficou sentada no quarto que Ricardo havia disponibilizado para ela na casa, tentando processar a informação. Era a chance de sua vida, mas significava abandonar uma criança que havia aprendido a amar como filho. Como poderia tomar uma decisão tão difícil? Naquela noite, durante o jantar, Lourdes estava visivelmente diferente. Ricardo notou sua distração, mas decidiu não comentar na frente de Davi. Lourdes, você está bem? Perguntou o menino. Você não contou história hoje. Desculpa, meu príncipe, estou só um pouquinho cansada hoje. Quer que eu conte uma história para você? O coração de Lourdes se apertou ao ver a preocupação genuína do menino com ela. Claro, meu amor. Adoraria ouvir. Davi começou a contar uma história sobre um astronauta que se perdia no espaço e era salvo por uma fada madrinha muito corajosa. Lourdes percebeu que, de alguma forma, ele estava falando sobre eles dois. Após colocar Davi para dormir, Ricardo a procurou. Aconteceu alguma coisa? Você está diferente hoje. Lourdes hesitou, mas decidiu contar sobre a proposta de emprego. Viu o rosto de Ricardo se transformar ao longo da conversa. É uma oportunidade incrível, disse ele, tentando esconder a tristeza. Você merece isso, Lourdes. Senhor Ricardo, eu... Não precisa explicar nada. É sua carreira, seu futuro. Sempre soube que um dia você voltaria para sua área. Mas e Davi? Davi vai entender. Ele é uma criança inteligente. Mas Ricardo sabia que não seria tão simples assim. Davi havia criado um vínculo emocional profundo com Lourdes, e perdê-la seria devastador. Quando você precisa responder? Amanhã. E quando seria para começar? No início do próximo mês. Ricardo fez os cálculos mentalmente. Tinham menos de 2 semanas para preparar Davi para a separação. O que você vai fazer? Perguntou ele. Ainda não sei. É tudo o que sempre quis profissionalmente, mas deixar Davi vai partir meu coração. E ficar aqui significa abrir mão do seu sonho. Não é apenas um sonho, Sr. Ricardo. É a chance de ter uma vida digna, de cuidar melhor da minha mãe, de ter um futuro profissional sólido. Ricardo entendeu perfeitamente o dilema de Lourdes. Como empregador e pai, sabia que não podia interferir numa decisão tão importante para ela. Mas como homem que havia aprendido a admirar e respeitar aquela mulher, queria desesperadamente encontrar uma forma de mantê-la por perto. Posso fazer uma proposta? Disse ele finalmente. Qual? Me dê alguns dias para pensar numa alternativa. Talvez exista uma forma de você ter o crescimento profissional que merece sem precisar sair de São Paulo. Senhor Ricardo, não quero que o senhor se sinta obrigado a... Não é obrigação, Lourdes. É interesse mútuo. Você quer crescer profissionalmente? Eu quero que Davi tenha a melhor cuidadora possível. Talvez possamos encontrar uma solução que beneficie todos.
Lourdes concordou em dar alguns dias a Ricardo, mas sabia que a proposta de Campinas era única. Passaria aquela noite em claro, pensando no que fazer. Enquanto isso, Ricardo também não conseguiu dormir. Ficou acordado até tarde, pesquisando formas de criar uma oportunidade profissional para Lourdes sem que ela precisasse se mudar. Na manhã seguinte, teve uma ideia que podia mudar tudo. Ligou para seu advogado e pediu informações sobre a criação de uma instituição filantrópica. Sempre quisera fazer algo em benefício de crianças especiais, e agora tinha tanto a motivação quanto a pessoa certa para liderar o projeto. Dr. Oliveira, quanto tempo leva para regularizar uma fundação? Depende do tipo e do tamanho, Ricardo, mas algo simples pode ficar pronto em 2 ou 3 meses. E se eu quiser acelerar o processo, com os contatos certos e documentação organizada, talvez em 1 mês. Por que a pressa? É uma longa história. Pode vir aqui hoje à tarde para conversarmos pessoalmente? Enquanto Ricardo planejava sua proposta, Lourdes passou o dia brincando com Davi como se fosse a última vez. Cada sorriso do menino era uma punhalada no seu coração. Lourdes, você está chorando? Perguntou Davi durante uma brincadeira. Não, meu príncipe. É só alergia. Alergia de quê? De saudade. Mas saudade de quê? Você está aqui comigo? Lourdes não conseguiu responder. Como explicar para uma criança de 4 anos que às vezes precisamos deixar as pessoas que amamos para buscar nossos sonhos? À tarde, Ricardo se reuniu com o advogado e começou a estruturar seu plano. A ideia era criar uma fundação voltada para o tratamento e reabilitação de crianças com deficiências físicas. Lourdes seria a diretora técnica, com salário compatível ao do mercado e total autonomia para desenvolver programas inovadores. É um projeto ambicioso, Ricardo, disse o advogado. Vai exigir um investimento inicial significativo. Quanto? Para começar com uma estrutura básica, cerca de 2 milhões. Mas isso é só o começo. Não é problema, quero que seja algo grande que realmente faça diferença. E a localização? Aqui mesmo em Alphaville. Quero que seja próximo de casa para acompanhar de perto. Quando Lourdes voltou da ligação para Campinas naquela noite, Ricardo a estava esperando na sala. Conseguiu mais alguns dias? Perguntou ele. Consegui. Dr. Henrique disse que pode esperar até o fim da semana. Perfeito. Tenho uma proposta para você. Ricardo explicou seu plano da fundação, vendo os olhos de Lourdes se encherem de lágrimas à medida que compreendia a dimensão do projeto. Senhor Ricardo, isso é incrível. Mas por que faria isso por mim? Não é só por você, Lourdes. É por Davi, por todas as crianças que poderemos ajudar, e por mim também. Encontrei um propósito maior para a minha vida, e você foi quem me mostrou isso. Mas o investimento deve ser enorme. Tenho condições. E mais importante, tenho a pessoa certa para fazer dar certo. Lourdes ficou em silêncio por alguns minutos, processando a proposta. Seria aqui em Alphaville? Sim. Você poderia continuar morando aqui, cuidando do Davi nas horas vagas e dirigindo a fundação durante o dia. E minha mãe? Trouxemos ela para cá. Ela pode ajudar na fundação também, se quiser. Muitas avós têm experiência valiosa com cuidados especiais. A proposta era tentadora demais para ser verdade. Lourdes sentia que havia alguma pegadinha. O que o senhor ganha com isso? Ganho a tranquilidade de saber que meu filho terá sempre alguém especial por perto. Ganho a satisfação de fazer algo que realmente importa. E ganho uma parceira de confiança para realizar um sonho que nem sabia que tinha. Posso pensar até amanhã? Claro. Mas Lourdes... Ricardo fez uma pausa. Independente da sua decisão sobre a fundação, quero que saiba que será sempre bem-vinda aqui. Davi te ama e eu te admiro muito. Naquela noite, Lourdes ligou para sua mãe em Ribeirão Preto. Mãe, preciso contar uma coisa incrível que aconteceu hoje. Conta, filha. Lourdes relatou toda a proposta de Ricardo, ouvindo os suspiros de admiração da mãe do outro lado da linha. Filha, parece que você encontrou uma família de verdade aí.
Como assim, mãe? Esse homem não está oferecendo apenas um emprego. Ele está oferecendo uma casa, uma família, um futuro. Isso não se encontra em qualquer lugar. Mas e a proposta de Campinas? É o que sempre sonhei. Sonhos mudam, filha. Às vezes Deus coloca oportunidades na nossa vida que são melhores que nossos sonhos originais. A senhora viria para São Paulo se eu aceitasse? Se você precisar de mim, claro. Mas confesso que estou curiosa para conhecer esse menino que conquistou o coração da minha filha. Na manhã seguinte, Lourdes acordou com Davi pulando na sua cama. Lourdes, Lourdes, papai disse que você pode ficar para sempre. Como assim, meu príncipe? Ele disse que vai fazer uma escola especial para crianças como eu, e você vai ser a diretora. Lourdes olhou para Ricardo, que estava na porta do quarto sorrindo. Você contou para ele? Não consegui segurar. Ele estava tão preocupado com a possibilidade de você ir embora que... E aí, você aceita ser diretora da nossa escola? Interrompeu Davi, com os olhos brilhando de empolgação. Lourdes olhou para aquelas duas pessoas que se haviam tornado tão importantes em sua vida. A decisão, que parecia impossível na noite anterior, de repente ficou muito clara. Aceito, disse ela, abraçando Davi. Mas só se vocês me prometeram que sempre vamos trabalhar juntos para realizar sonhos. Prometo, gritou Davi. Prometo, disse Ricardo com a voz embargada. E assim, uma nova fase começou na vida de todos. Nos meses seguintes, enquanto a fundação tomava forma, Lourdes continuou cuidando de Davi e aprendendo sobre administração e gestão com Ricardo. Sua mãe, Dona Aparecida, se mudou para São Paulo e se encantou imediatamente com Davi. A casa, que antes era silenciosa e fria, se encheu de risadas e conversas animadas. Vó Cida, conta de novo a história do Pedrinho, pedia Davi, já tratando a mãe de Lourdes como família. Qual história, netinho? A do dia que ele escalou o pico da neblina na cadeira de rodas. Dona Aparecida sorria e recontava as aventuras imaginárias de seu filho falecido, agora perpetuadas na memória de Davi. Era como se Pedrinho continuasse vivo, através das histórias que inspiravam outras crianças. A Fundação Esperança, como foi nomeada, abriu suas portas 6 meses depois. O primeiro paciente foi, naturalmente, Davi, que agora tinha acesso a equipamentos de última geração e uma equipe multidisciplinar coordenada por Lourdes. Comandante Davi, hoje vamos testar o novo simulador de gravidade zero, disse Lourdes, referindo-se ao moderno equipamento de fisioterapia aquática que haviam instalado. Oba, posso chamar o papai para ver? Claro, meu príncipe. Ricardo, que havia reduzido suas atividades empresariais para se dedicar mais à fundação e ao filho, não perdia uma sessão importante de Davi. Como está o progresso dele? Perguntou a Lourdes, enquanto observavam o menino fazer exercícios na piscina terapêutica. Surpreendente. A resposta motora melhorou 60% desde que começamos com os novos protocolos. Há a possibilidade de ele voltar a andar? Os médicos são cautelosos, mas estou vendo sinais encorajadores. Ontem ele conseguiu controlar o movimento dos dedos dos pés por quase 1 minuto. Ricardo sentiu uma emoção indescritível. Havia tanto tempo não sentia esperança real sobre a recuperação do filho. Lourdes, como posso te agradecer por tudo isso? Não precisa me agradecer. Davi me deu um propósito que eu nem sabia que precisava. E você nos deu uma família que não sabíamos que era possível ter. Os dois foram interrompidos por gritos de alegria vindos da piscina. Papai! Lourdes, olhem, consegui mover os 2 pés. Correram para a beira da piscina e viram Davi movimentando ambos os pés dentro da água, algo que não acontecia há mais de 2 anos. Meu Deus! Sussurrou Ricardo. Continue, Davi. Você consegue, encorajou Lourdes com lágrimas nos olhos. O menino, concentrado como nunca, repetiu o movimento várias vezes. A fisioterapeuta que acompanhava a sessão estava boquiaberta. Em 15 anos de profissão, nunca vi uma resposta tão rápida, disse ela. Isso é extraordinário. Naquela noite, a casa inteira estava em festa. Dona Aparecida preparou um jantar especial. Seu Antônio abriu uma garrafa de champanhe que guardava há anos e até Dona Carmen ligou de São Paulo
para parabenizar o neto. Vovó, quando você vem me visitar de novo? Perguntou Davi durante a ligação. Logo, netinho. E quero ver esses movimentos novos dos seus pezinhos. Vou fazer uma apresentação espacial especial para a senhora. Mal posso esperar, meu astronauta favorito. Após o jantar, Ricardo e Lourdes ficaram sozinhos na varanda, observando Davi brincar com Dona Aparecida na sala. Acho que nunca te agradeci adequadamente, disse Ricardo. Pelo quê? Por ter salvado meu filho, por ter salvado nossa família, por ter me mostrado que ainda existem pessoas genuinamente boas no mundo. Ricardo. Lourdes hesitou. Era a primeira vez que ele a chamava pelo nome, sem o Senhor. Sabe, há meses que quero te dizer algo, mas nunca encontrei o momento certo. O que é? Você não é apenas a cuidadora do Davi ou a diretora da fundação. Você se tornou essencial na nossa vida. Na minha vida. Lourdes sentiu o coração acelerar. Durante todos esses meses, havia desenvolvido sentimentos por Ricardo que tentava ignorar. Afinal, ele era seu patrão e ela não queria complicar a situação. Ricardo, Deixa eu terminar, interrompeu ele suavemente. Sei que nossa situação é complicada, sei que existe uma diferença social entre nós, mas nada disso importa para mim. E para mim também não importa, respondeu ela, finalmente permitindo que seus sentimentos viessem à tona. Então, Ricardo aproximou-se dela. Você aceita que tentemos ser uma família de verdade? Você, eu, Davi, sua mãe, todos juntos. Mas e se não der certo? E se complicar tudo? E se der certo? E se formos mais felizes juntos do que jamais imaginamos ser possível? Lourdes olhou para dentro da casa, onde via Davi rindo com Dona Aparecida, e depois para Ricardo, que a olhava com tanto carinho que fez seu coração derreter. Aceito, disse ela. Aceito tentar ser uma família de verdade. O beijo que se seguiu foi interrompido por uma voz empolgada. Papai, Lourdes, venham ver. A avó Cida me ensinou a jogar dama e eu ganhei dela. Os dois sorriram e se dirigiram para dentro de casa, onde uma nova vida os esperava. 6 meses depois, Davi conseguiu dar seus primeiros passos com a ajuda de um andador. O momento foi registrado em vídeo e se tornou viral nas redes sociais da Fundação Esperança, inspirando milhares de famílias ao redor do país. A fundação, que começou como uma forma de manter Lourdes por perto, cresceu e se tornou referência nacional em reabilitação infantil. Crianças de vários estados chegavam para receber tratamento, e muitas histórias de superação aconteceram dentro daquelas paredes. Diretora Lourdes, chamou a recepcionista numa manhã. Chegou uma família de Fortaleza com uma menina de 6 anos. A situação é similar à do Davi quando começamos. Prepare a sala de avaliação. Vou recebê-los pessoalmente. Lourdes, agora com 30 anos e casada com Ricardo há 2, se realizava completamente em sua profissão. Cada criança que chegava era tratada como se fosse parte de sua própria família. Davi, aos 7 anos, se tornou uma espécie de embaixador da fundação. Nas suas caminhadas diárias com o andador, conversava com outras crianças e suas famílias, compartilhando sua experiência e oferecendo esperança. Olá, eu sou o Davi, dizia ele para cada criança nova. Quando cheguei aqui, também não conseguia mover as pernas. Quer que eu te conte sobre as aventuras espaciais que fazemos durante a fisioterapia? Ricardo, que havia descoberto uma vocação que nem sabia possuir, dedicava-se integralmente à administração da fundação. Seus negócios anteriores foram vendidos ou passados para sócios, pois havia encontrado um propósito maior. Numa tarde, enquanto organizava documentos no escritório da fundação, recebeu uma ligação inesperada. Ricardo Almeida? Sim, quem fala? Aqui é da Secretaria Municipal de Assistência Social. Gostaríamos de propor uma parceria com a Fundação Esperança para ampliar o atendimento público a crianças especiais. Que tipo de parceria? O município forneceria instalações e parte do financiamento, e vocês ofereceriam a expertise técnica e administrativa. Poderíamos atender 5 vezes mais crianças.
Ricardo ficou empolgado com a possibilidade. Conversou com Lourdes, que também se mostrou entusiasmada. Seria uma forma de democratizar nosso trabalho, disse ela. Muitas famílias não têm condições de chegar até Alphaville. Então vamos em frente. Agende uma reunião com eles. A parceria se concretizou e, em um ano, a Fundação Esperança tinha 5 unidades espalhadas pela Grande São Paulo. Lourdes viajava entre elas, treinando equipes e padronizando protocolos. Numa dessas viagens, recebeu uma ligação que a deixou sem palavras. Lourdes, aqui é Dr. Henrique, lembra de mim? Dr. Henrique? Claro que lembro. Como está? Bem, obrigado. Lourdes, estou ligando porque recebi uma proposta para você. Que proposta? O Ministério da Saúde soube do trabalho da Fundação Esperança e quer implementar o modelo nacionalmente. Ofereceram para você o cargo de Coordenadora Nacional de Reabilitação Pediátrica. Lourdes ficou em silêncio. Era uma proposta ainda maior que a de Campinas, anos atrás. É uma oportunidade única, Lourdes. Você poderia transformar a vida de milhões de crianças pelo país inteiro. Dr. Henrique, posso pensar e te retornar? Claro, mas não demora muito. Eles querem uma resposta até a semana que vem. Lourdes desligou o telefone com sentimentos confusos. Era o reconhecimento máximo do seu trabalho, mas significaria deixar São Paulo, a fundação e principalmente sua família. Quando chegou em casa, encontrou Ricardo brincando com Davi no jardim. O menino, agora caminhando com apoio de bengalas, corria atrás do pai numa versão adaptada de pique-pega. Chegou a astronauta-chefe, gritou Davi ao vê-la. Oi, meu príncipe, como foi o treino espacial hoje? Incrível, consegui andar até o portão e voltar sem parar para descansar. Sério, isso é fantástico. E o papai disse que no mês que vem vamos viajar para a praia. Vai ser minha primeira viagem espacial aquática. Lourdes sorriu da empolgação do menino, mas sua mente estava perturbada pela proposta que recebera. Naquela noite, após colocar Davi para dormir, contou tudo para Ricardo. É uma oportunidade incrível, disse ele, exatamente como havia dito anos antes sobre a proposta de Campinas. Mas significa deixar vocês. Lourdes, você construiu algo fantástico aqui. Talvez seja a hora de levar isso para um nível nacional. Você quer que eu aceite? Eu quero que você seja feliz e realizada. Se isso significa aceitar a proposta, tem todo o meu apoio. E Davi? Davi está quase andando normalmente. Ele vai ficar bem. Ricardo, essa não é uma decisão profissional apenas. É uma decisão de família. E família decide junto. Ricardo sorriu ao ouvir aquelas palavras. Então vamos conversar com Davi amanhã. Na manhã seguinte, os 3 se sentaram no jardim para uma conversa séria. Davi, precisamos te contar uma coisa importante, começou Lourdes. Vocês vão se separar? Perguntou o menino, imediatamente preocupado. Não, meu amor. É sobre o trabalho. Ofereceram para a mamãe Lourdes um trabalho muito importante em Brasília. Brasília fica longe? Fica, sim. E vocês vão se mudar? Lourdes e Ricardo se entreolharam. Essa é a pergunta que queremos fazer para você, disse Lourdes. O que você acha? Devemos ficar aqui ou tentar uma nova aventura em Brasília? Davi pensou por um longo tempo antes de responder. A mamãe Lourdes sempre me ensinou que astronautas precisam explorar lugares novos para ajudar mais pessoas, né? Isso mesmo. E em Brasília tem crianças que precisam da nossa ajuda também? Tem, sim. Então acho que devemos ir, mas só se formos todos juntos. Família não se separa, né? Lourdes e Ricardo sorriram, orgulhosos da maturidade do menino. Então está decidido, disse Ricardo. Vamos para Brasília. Mas antes de aceitar a proposta, Lourdes fez uma exigência. Queria levar parte da equipe da Fundação Esperança para formar o núcleo do Programa Nacional. Doutora Lourdes, disse o representante do Ministério, isso pode ser complicado burocraticamente. Então eu não aceito a proposta. Minha equipe é parte essencial do sucesso do nosso modelo. Vou ver o que posso fazer. Uma semana depois, a resposta veio positiva. Lourdes poderia indicar até 10 profissionais
para compor sua equipe em Brasília. A mudança aconteceu 2 meses depois, em meio a lágrimas e promessas de reencontro. Dona Aparecida, que se apegara demais ao jardim de Alphaville, onde plantara as mesmas flores que cultivava em Ribeirão Preto, decidiu ficar e cuidar da fundação original. "Mãe, a senhora tem certeza?" perguntou Lourdes. "Filha, vocês precisam voar sozinhos agora. Eu fico aqui cuidando das nossas primeiras crianças. Mas vamos sentir sua falta, e eu vou sentir a de vocês. Mas é assim que a vida funciona. Cada um encontra seu lugar para fazer a diferença." Em Brasília, a família se instalou numa casa próxima ao Planalto, e Lourdes assumiu oficialmente o cargo mais alto de sua carreira. Davi se adaptou rapidamente à nova cidade e escola, onde se tornou popular por suas histórias sobre superação. "Davi, conta de novo como você aprendeu a andar", pediam os colegas. "Foi com a ajuda da minha mamãe Lourdes e muita força de astronauta", respondia ele orgulhoso. Ricardo, por sua vez, vendeu os últimos negócios em São Paulo e decidiu se dedicar integralmente a apoiar o trabalho de Lourdes. Tornou-se consultor informal do Programa Nacional, aplicando sua experiência empresarial na gestão dos recursos públicos. 2 anos após a mudança para Brasília, o Programa Nacional de Reabilitação Pediátrica já atendia mais de 50 mil crianças em todo o país. Lourdes se tornou uma referência internacional na área, sendo convidada para congressos no mundo inteiro. Numa dessas viagens para um congresso em Buenos Aires, levou Davi pela primeira vez ao exterior. "Mamãe Lourdes, aqui também tem crianças especiais como eu?" perguntou ele no avião. "Tem, sim, meu príncipe. No mundo inteiro existem crianças que precisam de cuidados especiais. E quando eu crescer, posso ajudar você a cuidar delas? Se for isso que você quiser, claro. É o que eu mais quero. Quero ser médico de crianças especiais, como você. Você vai ser um médico incrível. Ou astronauta médico, ainda não decidi." Lourdes riu, lembrando-se de como tudo começou com as brincadeiras de viagem espacial. Durante o congresso, Davi chamou a atenção de todos os participantes. Aos 9 anos, caminhava normalmente com apenas o apoio ocasional de uma bengala, e sua inteligência e carisma impressionavam os adultos. "Este menino é extraordinário", disse um médico alemão a Lourdes. "Tem certeza de que ele teve paralisia completa das pernas?" "Absoluta. O que vocês estão vendo é o resultado de amor, dedicação e muita determinação. E métodos científicos avançados. Também, mas principalmente amor." No último dia do congresso, Lourdes foi convidada a dar uma palestra sobre o papel do afeto na reabilitação pediátrica. Davi insistiu em acompanhar. "Quero ver a mamãe falando para o mundo inteiro", disse ele. Durante a apresentação, Lourdes contou toda a história. Desde o dia em que encontrou um menino triste numa cadeira de rodas até a criação de um programa nacional que mudou a vida de milhares de famílias. "A medicina evolui constantemente", disse ela ao público de mais de 500 profissionais. "Mas o ingrediente mais importante para a cura sempre será o mesmo: acreditar que cada criança tem potencial infinito para a superação." Quando terminou a palestra, recebeu uma standing ovation de 5 minutos. Davi, sentado na primeira fila, aplaudia com lágrimas nos olhos. "Mamãe Lourdes, você é a pessoa mais incrível do mundo", disse ele quando ela desceu do palco. "Nós somos uma família incrível, meu príncipe. Cada conquista minha também é sua e do papai." Na viagem de volta para Brasília, os 3 conversaram sobre os planos para o futuro. "Acho que está na hora de pensarmos no próximo passo", disse Ricardo. "Que próximo passo?" perguntou Lourdes. "Dar um irmãozinho para o Davi." "Sério?" gritou o menino. "Posso ter um irmãozinho?" "Se a mamãe Lourdes quiser", respondeu Ricardo sorrindo. "Eu quero muito", disse ela emocionada. "Sempre quis ter mais filhos." "E se o bebê nascer com algum problema, como eu nasci?" perguntou Davi, preocupado. "Então teremos 2 crianças especiais para amar", respondeu Lourdes. "Mas, principalmente, ele vai ter um irmão mais velho incrível para protegê-lo e ensiná-lo a superar qualquer desafio." 6 meses depois, Lourdes descobriu que estava grávida.
A notícia foi recebida com festa por toda a família estendida, incluindo Dona Aparecida, que imediatamente começou a planejar sua mudança para Brasília. Agora sim preciso ir para aí, disse ela numa ligação. Minha filha vai precisar de ajuda com 2 filhos e um trabalho tão importante. Durante a gravidez, Davi se tornou o irmão mais protetor do mundo, conversando com a barriga da mãe todos os dias. Oi, irmãozinho. Aqui é o Davi. Quando você nascer, eu vou te ensinar a andar, mesmo que você tenha dificuldades como eu tive. E vamos brincar de astronauta juntos. E se for uma irmãzinha? Perguntava Lourdes divertida. Aí eu ensino ela a ser astronauta também. Meninas podem ser astronautas, né? Claro que podem. A pequena Sofia nasceu numa manhã de abril completamente saudável. Davi, agora com 10 anos, se tornou o irmão mais dedicado que se pode imaginar. Papai, posso segurar ela? Perguntou no hospital. Pode sim, mas com muito cuidado. Oi, Sofia. Eu sou seu irmão Davi. Bem-vinda à nossa família espacial. Ricardo e Lourdes se olharam com lágrimas nos olhos, vendo a cena que representava a concretização de todos os seus sonhos. 5 anos se passaram e a família cresceu não apenas em número, mas em realizações. Sofia, aos 5 anos, era uma menina esperta e carinhosa que adorava acompanhar os pais no trabalho. Davi, aos 15 anos, já decidira que seria médico pediátrico como Lourdes. Participava ativamente dos programas da Fundação como monitor voluntário, ajudando outras crianças em processo de reabilitação. Oi, pessoal, dizia ele ao entrar nas salas de fisioterapia. Eu sou o Davi e vim contar para vocês como aprendi a caminhar de novo depois dos 2 anos de idade. As crianças o ouviam fascinadas, vendo nele a prova de que a superação era possível. Numa tarde, uma menina de 8 anos lhe fez uma pergunta que o tocou profundamente. Davi, você ficou triste quando descobriu que era diferente das outras crianças? Fiquei muito triste, sim, respondeu ele honestamente. Mas sabe o que descobri? O quê? Que ser diferente não significa ser menos capaz, significa apenas que meu caminho para realizar sonhos é um pouquinho diferente do dos outros, mas o destino pode ser o mesmo. E seus sonhos se realizaram? Alguns sim, outros ainda estou correndo atrás, mas o mais importante é nunca parar de sonhar. Lourdes, que escutava a conversa da porta, sentiu o peito inflar de orgulho. O menino triste e revoltado que conhecera 10 anos antes havia se tornado um jovem sábio e inspirador. Naquela noite, durante o jantar em família, Ricardo fez um anúncio. Tenho uma notícia para dar para vocês. Boa ou ruim? Perguntou Sofia. Muito boa. O programa da mamãe Lourdes vai ser expandido para outros países da América Latina. Isso significa que vamos viajar mais? Perguntou Davi. Significa que o trabalho da nossa família vai ajudar ainda mais crianças, respondeu Lourdes. E eu posso ajudar também? Perguntou Sofia. Claro, minha princesa. Cada um da nossa família tem um papel importante nessa missão. Enquanto conversavam sobre os novos planos, Ricardo se lembrou do dia em que flagrou Lourdes enxugando as lágrimas de Davi. Quem poderia imaginar que aquela cena simples seria o início de uma transformação tão profunda em suas vidas? Em que você está pensando? Perguntou Lourdes, notando seu olhar distante. Estava lembrando do dia em que nos conhecemos. Ou melhor, do dia em que realmente te vi pela primeira vez. Você se lembra? Como se fosse ontem. Você estava cantando para Davi, enxugando suas lágrimas, tratando-o como se fosse seu próprio filho. E era mesmo, de certa forma, disse ela. Desde o primeiro momento senti que Davi era meu filho do coração. E agora somos uma família de verdade, acrescentou Sofia. Sempre fomos uma família de verdade, corrigiu Davi. Desde o dia em que a mamãe Lourdes decidiu cuidar do meu coração, não só das minhas pernas, Ricardo segurou a mão de Lourdes por baixo da mesa, apertando-a com carinho. Obrigado, sussurrou ele. Por quê? Por ter nos salvado, por ter transformado uma casa em um lar, por ter me ensinado que o amor verdadeiro não tem barreiras sociais, econômicas ou de qualquer outro tipo. Obrigada a você, respondeu ela, por ter me dado uma família,
um propósito e a chance de realizar sonhos que nem sabia que tinha. Vocês dois estão sendo melosos, reclamou Sofia, fazendo todos rirem. Melosos? Fingiu indignação Davi. Isso é amor de família, Sophie. Um dia você vai entender. Eu já entendo, respondeu a menina séria. Por isso que gosto tanto da nossa família. Vocês se amam de verdade. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Ricardo e Lourdes saíram para a varanda de casa em Brasília, contemplando o céu estrelado. Sabe qual é a coisa mais incrível dessa nossa história? Perguntou Ricardo. Qual? É que tudo começou com um momento de cuidado genuíno. Você não sabia que eu estava observando, não estava tentando me impressionar. Estava apenas sendo você mesma, uma pessoa que não consegue ver sofrimento sem tentar aliviar. E você não sabia que eu observava você também, confessou Lourdes. Como assim? Eu via como você sofria junto com Davi, como se sentia perdido sem saber como ajudar seu próprio filho. Vi um pai que amava tanto que preferia se afastar a causar mais dor. Era exatamente isso que eu sentia. E foi por isso que decidi ajudar. Não era só Davi que precisava de cuidado. Você também precisava. E agora? Agora temos uma família linda, um trabalho que transforma vidas e a certeza de que fizemos as escolhas certas. Mesmo com todas as dificuldades, lembra quando minha mãe queria te demitir? Quando você quase aceitou aquele emprego em Campinas? Principalmente por causa das dificuldades. Elas nos mostraram o quanto valorizamos o que temos juntos. Um meteoro cruzou o céu naquele momento, fazendo os dois sorrirem. Olha, apontou Lourdes, uma estrela cadente. Davi diria que é uma nave espacial voltando de uma missão importante, riu Ricardo. E talvez ele esteja certo. Talvez seja nossa própria nave, simbolizando tudo que conquistamos juntos. Você faria alguma coisa diferente se pudesse voltar no tempo? Perguntou Ricardo. Lourdes pensou por um momento. Talvez eu teria sido mais corajosa para falar dos meus sentimentos por você mais cedo, respondeu ela. Passei meses achando que era só uma funcionária apaixonada pelo patrão. E eu passei meses achando que você nunca se interessaria por alguém como eu. Como assim? Lourdes, você é uma mulher extraordinária, inteligente, corajosa, dedicada, linda. Eu sou só um empresário que teve sorte nos negócios. Ricardo, você é o homem mais generoso e carinhoso que conheci. Abriu sua casa, seu coração e seus recursos para ajudar não só seu filho, mas centenas de outras crianças. Isso não é só nada. Ficaram abraçados em silêncio por alguns minutos, ouvindo os sons noturnos de Brasília. Davi tem razão sobre uma coisa, disse Lourdes, finalmente. Sobre o quê? Sobre nunca parar de sonhar. Temos tanto ainda para realizar. Que tipo de sonhos você tem agora? Quero expandir o programa para a África. Há tantas crianças lá que precisam de ajuda. E você? Quais são seus sonhos? Meus sonhos são bem simples. Ver nossos filhos crescerem saudáveis e felizes, envelhecer ao seu lado e continuar fazendo a diferença na vida de outras famílias como a nossa foi transformada. São sonhos lindos e realizáveis, ao contrário dos sonhos de astronauta do Davi quando ele tinha 4 anos. Quem disse que não são realizáveis? Perguntou Lourdes com um brilho maroto nos olhos. Como assim? Ricardo, existe um programa espacial brasileiro. E existem vários astronautas que trabalham em equipes de apoio terrestre. Davi pode não ir para o espaço, mas pode trabalhar com exploração espacial se quiser. Você acha mesmo? Tenho certeza. E mesmo que não consiga, ele já realizou o sonho mais importante de todos: inspirar outras pessoas a nunca desistirem. Nossa família realmente é especial, né? Somos abençoados, Ricardo, muito abençoados. De dentro de casa, chegou até eles a voz de Sofia. Mamãe, papai, o Davi está ensinando português para o ursinho de pelúcia dele em espanhol. Os dois riram e se dirigiram para dentro. Davi, por que você está falando espanhol com o ursinho? Perguntou Lourdes. Estou treinando para quando formos para outros países ajudar mais crianças, respondeu ele naturalmente. Quero ser capaz de conversar com todas elas. Mas você tem só 15 anos, filho, disse Ricardo. Ainda tem muito tempo para aprender idiomas.
Papai, você sempre disse que é importante estar preparado para oportunidades. E a mamãe Lourdes me ensinou que sonhos precisam de planejamento. Ele está certo, concordou Lourdes, e eu vou ajudar você a estudar espanhol se quiser. E francês também, para quando formos para a África. Principalmente francês para a África, confirmou ela. Sofia, que havia escutado a conversa, fez sua própria pergunta. E eu? O que posso aprender para ajudar as crianças? Você pode aprender a ser criança por enquanto, respondeu Ricardo, pegando-a no colo. Quando crescer, vai descobrir sua própria forma de ajudar o mundo. Mas eu já quero ajudar agora. Então continue sendo uma irmã carinhosa para o Davi e uma filha obediente para nós. Isso já é uma grande ajuda. Naquela noite, enquanto colocavam as crianças para dormir, Ricardo e Lourdes refletiram sobre como suas vidas haviam mudado completamente em poucos anos. Sabe uma coisa engraçada? Disse Ricardo. O quê? Se alguém me dissesse, 10 anos atrás, que eu me casaria com a faxineira da minha casa, eu riria da cara da pessoa. E se alguém me dissesse que eu me tornaria diretora de um programa nacional, depois de trabalhar como faxineira, eu também riria. Mas aconteceu. Porque às vezes, a vida tem planos melhores que os nossos próprios planos. E às vezes, as pessoas certas aparecem no momento certo. Ou no momento errado, mas que se torna certo depois. Como assim? Ricardo, quando nos conhecemos, você estava no pior momento da sua vida como pai. Eu estava no pior momento da minha carreira. Mas foi exatamente por estarmos quebrados que pudemos nos reconstruir juntos. Nunca pensei por esse ângulo. Se você fosse um pai perfeito e eu fosse uma profissional bem-sucedida, talvez nunca tivéssemos nos conectado tão profundamente. É verdade. Foi nossa vulnerabilidade que nos uniu. E o amor pelo Davi. Principalmente o amor pelo Davi. Os dois adormeceram naquela noite, com a certeza de que haviam construído algo precioso e duradouro. 3 anos depois, em 2035, a família comemorava mais uma conquista. Davi havia sido aprovado no vestibular para medicina na Universidade de Brasília, com especialização em pediatria. Parabéns, meu astronauta, disse Lourdes, abraçando o filho. Obrigado, mãe. Agora vou poder ajudar as crianças como médico de verdade. Você já ajuda como exemplo de vida, disse Ricardo orgulhoso. E quando eu crescer, vou ser médica também, anunciou Sofia, agora com 8 anos. Que tipo de médica? Perguntou Davi. Médica de astronautas, para cuidar das pessoas que vão para o espaço. A família toda riu da determinação da menina. Sofia, você sabe que é muito difícil se tornar médica de astronautas, né? Disse Lourdes. A mamãe não disse que eu podia sonhar com qualquer coisa? Disse sim. Então vou sonhar com isso. E se não der certo, vou ser médica de crianças como vocês. Naquela noite, durante a festa de aprovação de Davi, chegou uma ligação internacional que surpreendeu a todos. Toada Lourdes, disse a voz do outro lado da linha. Aqui é da Organização Mundial de Saúde. Temos uma proposta para a senhora. Que proposta? Gostaríamos que coordenasse um programa global de reabilitação infantil. Seria sediado em Genebra, mas com viagens por todos os continentes. Lourdes olhou para sua família reunida na sala e sorriu. Posso dar uma resposta na semana que vem? Claro. Mas, doutora Lourdes, essa é uma oportunidade única de transformar a vida de milhões de crianças mundialmente. Entendo. Vou conversar com minha família e retorno. Após desligar, contou sobre a proposta para todos. Uau, mãe! Você vai ser a chefe mundial dos médicos de crianças especiais, exclamou Sofia. Só se todos concordarmos, respondeu Lourdes. Eu concordo, disse Davi imediatamente. É o sonho da minha vida ver você mudando o mundo inteiro. E eu? Perguntou Sofia. Vou poder conhecer crianças do mundo todo? Se formos, sim, respondeu Ricardo. Então eu voto que sim também. E você, Ricardo? Perguntou Lourdes. Seria uma mudança enorme para todos nós. Lourdes, há 15 anos você transformou nossa família. Agora está na hora de transformar o mundo. Eu te sigo onde você for. 2 semanas depois,
A família estava se preparando para a maior mudança de suas vidas. A mudança para Genebra, na Suíça. Dona Aparecida, agora com 75 anos, decidiu acompanhá-los. Não vou perder a oportunidade de ver minha filha fazendo história mundial, disse ela. Mas, mãe, a senhora vai sentir falta do Brasil. Filha, lar não é lugar. Lar é onde estão as pessoas que amamos. A mudança aconteceu no início de 2036. Davi transferiu sua faculdade para a Universidade de Genebra, Sofia se matriculou numa escola internacional. E Ricardo começou a aprender francês e alemão para apoiar melhor o trabalho de Lourdes. No primeiro dia de trabalho na OMS, Lourdes foi apresentada a uma equipe de 200 profissionais de 50 países diferentes. Doutora Almeida, disse o diretor-geral, a senhora tem uma responsabilidade imensa. Padronizar e implementar protocolos de reabilitação infantil em 195 países. Estou preparada, respondeu ela com confiança. Esperamos que sim. Temos uma estimativa de que seu trabalho pode impactar positivamente a vida de 50 milhões de crianças nos próximos 10 anos. Então vamos começar. Nos 2 primeiros anos em Genebra, Lourdes viajou por todos os continentes, adaptando os protocolos desenvolvidos no Brasil para diferentes realidades culturais e econômicas. Davi, agora fluente em 4 idiomas, a acompanhava nas férias escolares, servindo como exemplo vivo da eficácia dos métodos. Crianças, meu nome é Davi e eu vim do Brasil, dizia ele em cada país que visitavam. Quando tinha a idade de vocês, também não conseguia andar. Mas com muito amor e dedicação, aprendi que nossos sonhos são sempre possíveis. Sofia, por sua vez, se adaptou perfeitamente à vida internacional. Aos 10 anos falava português, francês, inglês e espanhol fluentemente. Papai, disse ela numa tarde, acho que já sei que tipo de médica quero ser. Que tipo? Médica sem fronteiras. Quero viajar pelo mundo ajudando crianças em lugares difíceis, como a mamãe faz. É uma profissão linda, princesa. E perigosa? Às vezes, sim. Mas vale a pena, né? Como o trabalho da mamãe. Vale muito a pena. Em 2038, Davi se formou em medicina com louvor e foi imediatamente aceito num programa de residência em pediatria no Hospital Universitário de Genebra. Mãe, consegui! Ligou ele eufórico. Vou ser médico de verdade. Meu filho, você sempre foi médico. Médico dos corações das crianças. Agora vou ser médico dos corpos também. No dia da formatura, toda a família estava presente, incluindo Dona Carmen, que havia feito as pazes definitivamente com Lourdes anos antes. Lourdes, disse a avó de Davi durante a festa. Obrigada por ter salvado meu neto e minha família. Dona Carmen, foi o Davi que salvou a gente. Ele nos ensinou que o amor não tem limites. Vocês formam uma família linda. A senhora também faz parte desta família. Durante o discurso de formatura, Davi fez uma homenagem emocionante. Quero dedicar esta conquista a 3 pessoas especiais. Meu pai, que me ensinou que o amor não tem barreiras. Minha mãe do coração, que me mostrou que limitações são apenas oportunidades de encontrar novos caminhos. E minha irmã Sofia, que me lembra todos os dias que devemos manter a alegria mesmo diante dos desafios. A plateia se levantou em ovação e não havia um olho seco na audiência. Naquela noite, a família se reuniu no apartamento em Genebra para celebrar. Davi, estou muito orgulhosa de você, disse Lourdes. Mãe, tudo que sou devo a você e ao papai. Você é médico porque quis ser, filho. Mérito seu. Sou médico porque aprendi com vocês que ajudar os outros é a melhor forma de ser feliz. E agora? Qual é o próximo sonho? Perguntou Ricardo. Quero trabalhar com você, mãe. Quero fazer parte do programa mundial. Davi, você tem que construir sua própria carreira. Mãe, minha carreira sempre foi inspirada na sua. Não quero competir com você. Quero complementar seu trabalho. Seria incrível trabalhar com meu filho. Então está decidido. Dr. Davi Almeida, pediatra da OMS. Sofia, que escutava tudo, fez sua própria declaração. E quando eu me formar, vamos ser uma família inteira de médicos. E eu? Brincou Ricardo. Vou me sentir excluído. Papai, você é o médico dos corações de todos nós.
disse Sofia, séria. Sem você, nenhum de nós seria médico de verdade. Em 2040, 5 anos depois da mudança para Genebra, o Programa Mundial de Reabilitação Infantil, coordenado por Lourdes, foi reconhecido pela ONU como o projeto de saúde mais bem-sucedido da história. Doutora Almeida, disse o secretário-geral das Nações Unidas durante a cerimônia de premiação. Seu trabalho transformou a realidade de mais de 100 milhões de crianças em todo o mundo. Senhor secretário, este trabalho só foi possível porque tive uma família que me apoiou em todos os momentos, respondeu ela, emocionada. E gostaríamos de propor que esse programa se torne permanente e hereditário na sua família. Temos conhecimento de que seu filho, Dr. Davi, se tornou uma referência na área. Seria uma honra. Davi, agora com 25 anos e já considerado um prodígio na pediatria, assumiu oficialmente a coordenação regional do programa para as Américas. Sofia, aos 15 anos, já participava como voluntária nos projetos familiares, traduzindo documentos e ajudando na comunicação com crianças de diferentes nacionalidades. Mãe, disse ela numa tarde, acho que mudei de ideia sobre minha carreira. Ah, é? E agora o que quer ser? Diplomata médica. Quero trabalhar na ONU, mas focando na criação de políticas públicas para crianças especiais. Sofia, isso é muito específico para uma menina de 15 anos. Mãe, cresci vendo vocês trabalharem. Sei exatamente o que quero fazer da minha vida. Ricardo, que escutava a conversa do escritório, sorriu orgulhoso. Sua família havia se tornado uma força de transformação mundial, mas continuava unida pelos mesmos valores de amor e dedicação que os trouxeram juntos. Naquela noite, os 4 se sentaram na varanda do apartamento em Genebra, contemplando os Alpes suíços. Lourdes, disse Ricardo, lembra de quando você me perguntou se eu faria algo diferente se pudesse voltar no tempo? Lembro. Hoje posso responder com certeza. Não mudaria absolutamente nada. Cada dificuldade, cada desafio, cada momento de dúvida nos trouxe até aqui. Nem mesmo o acidente do Davi? Nem mesmo o acidente do Davi. Porque foi através dele que encontramos nosso propósito de vida. Papai tem razão, concordou Davi. Se eu não tivesse ficado na cadeira de rodas, talvez nunca tivéssemos nos tornado uma família tão especial. E eu nunca teria nascido, acrescentou Sofia, porque vocês dois só se conheceram por causa do Davi. Sofia está certa, riu Lourdes. Nossa família existiu porque um menino precisava de ajuda e uma mulher não conseguiu ignorar seu sofrimento. E um pai aprendeu que o amor verdadeiro não tem preconceitos, completou Ricardo. Vocês sabem qual é a parte mais incrível da nossa história? Perguntou Davi. Qual? Responderam os outros 3 em uníssono. É que ela ainda está sendo escrita. Temos décadas pela frente para continuar transformando vidas e sendo felizes juntos. É verdade, concordou Lourdes. E tenho certeza de que os melhores capítulos ainda estão por vir. Sofia se levantou e abraçou os pais. Obrigada por terem me dado a melhor família do mundo. Davi se juntou ao abraço. Obrigado por terem me ensinado que ser diferente é ser especial. Ricardo e Lourdes se entreolharam sobre as cabeças dos filhos com lágrimas nos olhos. Obrigado por ter salvado nossa família, sussurrou Ricardo. Obrigada por ter me dado uma família para salvar, respondeu Lourdes. E assim, numa varanda em Genebra, sob as estrelas que Davi um dia sonhou em visitar como astronauta, uma família criada pelo acaso e fortalecida pelo amor, celebrava a certeza de que haviam encontrado o sentido verdadeiro da vida. Cuidar uns dos outros e estender esse cuidado para o mundo inteiro. Anos depois, quando jornalistas perguntavam a Lourdes qual era o segredo do sucesso da sua metodologia, ela sempre respondia a mesma coisa. Não existe segredo. Existe apenas uma verdade simples. Toda criança precisa saber que é amada pelo que é, não pelo que deveria ser. O resto é consequência natural desse amor incondicional. E quando perguntavam a Ricardo como ele se sentia sendo casado com uma das mulheres mais importantes do mundo, ele sorria e dizia: ela sempre foi a mulher mais importante do mundo. A diferença
é que agora o mundo todo também sabe disso. Davi, por sua vez, sempre terminava suas palestras internacionais com a mesma frase: lembrem-se, todos nós somos astronautas na jornada da vida. Alguns usam cadeiras de rodas, outros usam bengalas, outros usam óculos. Mas todos podemos chegar às estrelas se tivermos amor suficiente para nos impulsionar. E Sofia, mesmo adolescente, já sabia exatamente como queria ser lembrada no futuro. Como a filha que nasceu numa família onde o impossível era apenas uma palavra que ainda não tinha sido testada. Fim da história. Agora me conte o que achou desta história de superação e amor. Você acredita que Lourdes tomou as decisões certas ao longo da jornada? Como você reagiria se fosse o Ricardo descobrindo a dedicação da funcionária com seu filho? Deixe sua opinião nos comentários com palavras sinceras. Adoro saber o que vocês pensam. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.